Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O que nós temos diante é um salmo curto, porém intenso, cheio de revelação. Quando ele fala o tempo todo, Senhor, o teu nome é magnífico, o teu nome é esplêndido, ele está falando de Jesus, porque o nome de Jesus aqui no lugar onde está o Senhor é Jeová. Então ele está falando o que o Senhor fez, vir à terra para salvar, para resgatar, vencer a cruz. O Senhor tem um nome acima de todo nome. Então é uma adoração incrível aqui no Salmo 8. Mas ele diz aqui, fala sobre o que Deus fez, a grandiosidade, a criação dos céus e da terra. Ele fala de majestade, porque os céus é a perfeição, é onde está o trono de Deus, onde estão os anjos. Mas a terra, a sua criação, também é perfeição. Nós que estragamos, mas a terra, ela foi estabelecida por Deus. E aqui ele ainda fala no versículo 2: da boca de pequeninos tiraste o perfeito louvor. O Senhor, ele está falando tanto das crianças que adoram com pureza. Ele está falando tanto das crianças quanto das crianças espirituais, aqueles que acabaram de se converter. Eles têm aquela pureza, aquele primeiro amor, e a adoração é muito intensa. Ele ainda continua falando da criação, sobre a lua, as estrelas, e aí ele diz: o Senhor que fez todas essas coisas grandiosas, maravilhosas, majestade, é o que eu posso dizer. Como é que o Senhor pode se lembrar de nós? Como que o Senhor pode nos visitar? Ou seja, ele fala de duas coisas que realmente é muito incrível. Que Deus, a mente, você ocupa a mente de Deus. Já parou para pensar nisso? Ele disse, mandou um anjo falar para Cornélio: Cornélio, falou para o anjo, fala para Cornélio que ele ocupa a minha mente. Olha, eu conheço, eu ouço as orações dele e eu tenho algo grande para a vida dele. Ou seja, Deus pensou em Cornélio. Quem era Cornélio? Um centurião, um homem que ninguém dava nada por ele, mas ele foi lembrado por Deus e visitado. Olha as duas coisas, as tuas orações e as tuas esmolas são lembradas aqui no céu. E por sua causa, Deus mandou que eu viesse à sua casa, visitação. Então Deus pensa a seu respeito, e os pensamentos de Deus são bons, são puros, são agradáveis, são acima dos teus pensamentos, e Deus te visita. Ele fazia isso com Adão, o propósito continua o mesmo. Ele pensou em Adão, criou Eva, e ele os visitava todos os dias na viração do dia. Então ele se lembra, ele pensa a teu respeito e ele te visita. Mas o salmista, ele continua, ele fala da glória, da bondade, da majestade de Deus, e ele termina o salmo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso,
Como é magnífico o teu nome em toda a terra. Como é magnífico o nome de Jesus em toda a terra. O Deus Criador que se importa conosco, o Deus Criador que nos ama, o Deus Criador que por amor a nós veio até a terra e não foram algumas horas, foram 33 anos que ele veio passar conosco, foi por amor. Deus te abençoe. Ore para este Deus majestoso que te ama e amanhã teremos mais uma leitura. Deixa o seu like.